Boa noite a todos. Sou José Haroldo Matias, auditor da 2ª Comissão Disciplinar, doutor José Adair dos Santos. Declaro aberta a sessão de julgamentos para apreciação do edital de citação e intimação número 34/2024. O meu boa noite ao ilustre auditor, doutor Lucas Vargas, doutor Ralph Lins, doutor Daniel, o meu boa noite. Boa noite pela Procuradoria, doutora Tiffany Eduarda, meu boa noite. Boa noite ao ilustre advogado, doutor Paulo Uniforme, doutor Rafael Gari e demais integrantes que estejam de forma virtual acompanhando a sessão de julgamentos. Meu boa noite também à doutora Ana, que nos secretaria aqui com muito empenho. E já, de pronto, dando início aos julgamentos da noite de hoje, temos como preferência cadastrada os autos 2009 e 2024. Doutor Paulo Guiforme, Campeonato Paranaense, base, sub-17, jogo B11-13, Cá de Guarapuava e Sarandi Futsal. Doutor Paulo Guiforme. Boa noite, doutor Paulo. Provas a serem produzidas, doutor Paulo? Boa noite, presidente, sem provas. Perfeito, doutor Paulo. Com a palavra, o ilustre relator, doutor Daniel. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Ana. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, doutora Tiffany. Trata-se de uma denúncia do Campeonato Paranaense de Base, sub-17 masculino, jogo B1113, Cá de Guarapuava, Sala de Futsal. Data 29/6/2024, em Guarapuava, né? A outra Procuradoria, por suas atribuições, oferece denúncia contra Tiago de Sá Rolão, dentro da equipe do Cá de Futsal, expulso de forma direta aos 9 minutos e 44 segundos, após ser dibrado pelo ataque na sua quadra de defesa, fora da sua área de meta, o mesmo puxa o adversário pela camisa por trás, sem visar a bola. Desta forma, foi expulso diretamente no cartão vermelho. A conduta do denunciado de puxar a camisa do atleta adversário na disputa de bola configura atuação temerária ou imprudente, ainda que sem a intenção de causar dano, que se enquadra o título legal previsto no artigo 254, parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Outra Procuradoria também deixou de apresentar denúncia em face do CAD, uma vez que, de acordo com o regulamento específico, a categoria de base não há obrigatoriedade de presença de policiamento, ambulância e enxugadores, né, os rodoboys, pugnando pelo arquivamento do feito diante da manifestação do árbitro na súmula. Diante do exposto, requer o recebimento da presente denúncia, bem como a instauração de processos discutivos, citando e intimando os denunciados para a sessão de julgamento. O procurador é o Gustavo Tomazin, na data de 10 de julho, foi recebido em 11 de julho, né? Os antecedentes. Tiago de Sá Rolão não tem antecedentes, né? Este é o relato, presidente. Obrigado, doutor Daniel. Com a palavra a Procuradoria, doutora Tiffany. Tem a palavra, doutora. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, aos demais auditores presentes nessa sessão, aos ilustres defensores, à ilustre secretária Ana e aos demais presentes. A doutora Procuradoria vai retirar os termos da denúncia. Obrigado, doutora Tiffany. Então, com a palavra, o ilustre defensor, doutor Paulo Guiforme. Tem a palavra, doutor Paulo, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente, na pessoa de que eu cumprimento os demais membros dessa colegiada comissão disciplinar, doutora Tiffany, presidente da ilustre Procuradoria, Ana, presidente da Secretaria desse tribunal, e meu colega também, doutor Rafael Galli, que está presente de modo virtual. Excelências, de uma maneira bastante objetiva aqui na manifestação, nessa noite, o senhor Tiago de Sá vem denunciado pela suposta prática de uma jogada violenta, que caracterizaria, em tese, uma infração ao artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.
Entretanto, excelências, não há o que se falar nesse caso, doutor Ralf, no cometimento de qualquer infração disciplinar que mereça alguma punição administrativa ao atleta do CAD de Guarapuava. O atleta vem denunciado nos termos do artigo 254, entretanto, do que extrai-se da súmula da partida, que foi copiada quando do oferecimento da denúncia, foi que ele foi expulso por ter puxado a camisa de um atleta adversário. Não há qualquer menção a um contato físico, um uso de força excessiva, que poderia justificar, sim, uma jogada mais violenta. Não há nenhuma jogada imprudente. Então, de plano, pede-se a absolvição do senhor Thiago da denúncia apresentada nos termos do artigo 254 do Código. Mesmo porque, mesmo podendo, a Procuradoria sequer pede a reclassificação dessa denúncia para uma suposta infração, para um suposto ato hostil, que seria, talvez, aquilo que melhor se adequaria a essa denúncia. Ressalto, excelências, que o Thiago, o atleta do CAD de Guarapuava, ele é goleiro da sua equipe. Então, nada mais aconteceu nessa partida do que a aplicação da regra do jogo. Ele era o último homem, goleiro da sua equipe, foi driblado, cometeu a falta e, como último homem, teve que ser expulso. Então, não há qualquer relato de que ele tenha, além disso, cometido alguma infração disciplinar. É um atleta absolutamente primário, que deixou o campo, a quadra de jogo de maneira absolutamente tranquila. Aquilo que nós temos, doutor Daniel, é pura e simplesmente a aplicação da regra. O goleiro, quando driblado e comete uma falta, tem que ser expulso de campo, nesse caso de quadra, e foi o que aconteceu. Não há aqui qualquer infração disciplinar que justifique um apenamento administrativo ao senhor Thiago, para além da pena de suspensão automática. Por isso, excelências, pede-se de plano sua absolvição, tendo em vista a ausência de qualquer infração administrativa por parte do atleta, quando muito que essa denúncia, então, ela seja reclassificada para um ato hostil, que seria, daí por ter impedido uma oportunidade clara de gol, mas, nesse caso, que qualquer apenamento ao atleta seja convertido em uma advertência. Ressalto novamente, não teve grande gravidade, os fatos, não teve nenhuma força excessiva, o atleta deixou a quadra tranquilamente, é amador e é um atleta absolutamente primário. Então, caso haja alguma condenação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 250, que seja tão somente área de advertência ao senhor Thiago. Essa é a manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Paulo, pela brilhante defesa. Então, já de plano, passa a palavra ao ilustre relator. Tem a palavra, doutor. Senhor presidente, de dois anos também, por se tratar de equipe não profissional, como se verificou nos autos mesmo, que o atleta não tem nenhum histórico, né, de outra incidência rosa ou algo que fosse federado ou violento contra os demais atletas rivais, né, jogam contra ele. Assim, eu entendo uma simples advertência diante do atleta para que não surta maiores efeitos diante dele. Perfeito, doutor Daniel. Indago os demais auditores se há divergência no voto do relator. Sim, senhor presidente. Pois não. Só por uma questão de coerência, eu entendo que nessas situações mais leves, assim, é caso de absolvição. Eu entendo que o tribunal ele não tem que revisar todo o cartão vermelho, mesmo que seja para dar uma advertência, uma situação simples, puxou camisa, cartão vermelho, é absolvição. Por mais que não seria errado uma advertência, eu entendo que esse tipo de situação, quando não extrapola a normalidade, nem deveria ser denunciado. Então, por isso eu voto pela absolvição nesse caso. Perfeito, doutor Lucas. Doutor Ralf, por gentileza. Presidente, boa noite a todos. Eu acompanho a divergência, até porque não está constando aqui que teve algum perigo de gol. Foi relatado que teve algum perigo de gol, por mais que ele é goleiro, tem ali esses detalhes. Igual a defesa também comentou ali, que não teve contato físico. E também porque foi aos 9 minutos e 44, no começo, também teve uma suspensão automática ali pelo cartão vermelho, assim, suficiente. Por esse motivo, eu acompanho a divergência. Perfeito, doutor Ralf.
Somente para fins, logicamente, de composição do voto, eu, com a devida vênia, eu vou acompanhar a divergência, até porque, conforme se analisa da súmula do jogo, o atleta foi expulso porque puxou a camisa do atleta adversário, né? Logicamente, aqui mesmo a gente vislumbra até uma questão até de coerência até da atitude do atleta, do qual poderia ter praticado uma conduta, por exemplo, mais agressiva em atingir o adversário, por exemplo, né? Para impedir, logicamente, o gol, que eu vejo de forma natural, né? E embora, logicamente, ele tenha sido expulso, a expulsão ela foi a regra clara do jogo. E o atleta, como sabe que infringiu a norma, saiu de quadra normalmente, sem maiores problemas, e, logicamente, eu digo sem maiores problemas para ele no momento, porque a sua equipe provavelmente teve problemas, porque ficar com o atleta a menos, logicamente, na quadra, nesse tempo de jogo, pode lhe trazer consequências graves, né? Então, dentro dessa minha também análise, eu também acompanho a divergência. Então, com relação aos autos 2009 e 2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-17, jogo B11-13, entre Cádiz Guarapuava e Sarandi Futsal. Com relação ao denunciado, o senhor Tiago de Sá Rolão, atleta do Cádiz Guarapuava, fica, por maioria de votos, absolvido. Esse é o resultado ao qual proclamo. Muito obrigado, senhor presidente. Desejo um ótimo julgamento aos doutores. Obrigado, doutor Paulo. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Mas seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Dando sequência aos julgamentos da noite de hoje, temos como preferência agora os autos 2006, é isso, doutor Rafael? Isso, excelência, 206. 206. Então, Isso. autos 2006. É 206? Me desculpe, doutor. Tranquilo. Ainda bem que não é 2006, né? Então, autos 206, em 2024, Campeonato Paranaense, Base, Sub-20. Jogo B699 entre Coronel Futsal e Pato Futsal. Partida realizada em 2 de setembro de 2024. Doutor Rafael Gali. Provas a serem produzidas, doutor Rafael? Sem provas. Sem provas, relatoria, doutor Daniel. Doutor Daniel, já de plano, tem a palavra, doutor. Já. Rafael, senhor presidente, trata-se de Campeonato Paranaense de Base, Sub-20 masculino. Jogo B699, Coronel Futsal e Pato Futsal. Em 2 de setembro de 2024, no ginásio Barro Preto, em Coronel Vivi. A nota Procuradoria, nos usos das suas atribuições, oferece denúncia em posse de Marlon Gabriel Prestes de Magalhães, atleta da equipe Coronel Futsal, camisa número 1, expulso da partida aos 26 minutos e 4 segundos, por impedir uma oportunidade clara de gol, derrubando o adversário em um chute na canela, conforme transcrito a partir do relato nacional. O árbitro auxiliar, Márcio José Polich, aos 26 minutos e 34 segundos, expulsou o jogador de camisa número 1, senhor Marlon Gabriel Prestes, da equipe Coronel Futsal, por impedir uma chance clara de gol, derrubando o jogador adversário com um chute na canela após a expulsão do referido jogador, retirou-se normalmente após a expulsão, o referido jogador retirou-se novamente do quadro. Nesse sentido, o enunciado infringiu o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, pelo que requer a sua condenação. Quanto ao senhor Micael da Silva Barbosa, atleta da equipe Pato Futsal, informa a Procuradoria que não oferecerá denúncia com relação aos fatos narrados na presente súmula, considerando que a expulsão foi uma dupla advertência, o árbitro identificou como suficiente a aplicação de 2 cartões amarelos à conduta conforme transcrito abaixo. Assim, requer a citação e intimação do denunciado Marlon
Gabriel Prestes Magalhães, atleta da equipe Coronel Futsal, para a sessão de julgamento, na qual espera que seja procedente a aplicação positiva. Auditor, procurador, Thelma Elis Hartkop, em 10 de julho, né? A denúncia foi recebida em 11 de julho. O atleta da equipe Coronel Futsal não tem outros antecedentes, presidente. Obrigado, doutor Daniel. Doutora Tiffany, tem a palavra, doutora. Senhor presidente, a dupla procuradoria reitera os termos da denúncia. Perfeito, doutora. Então, doutor Marlon, doutor Rafael, por gentileza, me desculpe mais uma vez. Doutor Rafael, então, tem a palavra aí para vossas considerações. Por gentileza, doutor Rafael. Perfeito, muito obrigado, presidente. Cumprimento, senhores auditores dessa primeira comissão. Cumprimento a eminente membro da Procuradoria, cumprimento todos os demais presentes. Senhores auditores, trata-se de um caso um tanto quanto corriqueiro. Tanto é que no julgamento anterior, Vossa Excelência julgaram a aplicação ou não do mesmo dispositivo legal. Uma jogada um pouco diferente, mas a tipificação dada pela Procuradoria foi a mesma. E vejam, senhores auditores, o atleta Marlon Gabriel Prestes e Magalhães foi expulso de forma direta aos 26 minutos e 34 de jogo, porque, segundo a súmula da partida, derrubou o jogador adversário com um chute na canela. Não há na súmula qualquer informação relativa a que esse chute na canela tenha ocorrido fora da disputa de bola. Tanto é que há na descrição do lance que houve ali o impedimento de uma chance clara de gol. Então, pelo que se dá para entender da denúncia, havia ali uma disputa de bola e o denunciado, como recurso ou de forma até imprudente, acabou nessa disputa de bola atingindo a canela do atleta adversário e, por isso, foi expulso de forma direta aos 26 minutos e 34 de jogo. Aí vinha outro fato interessante. O atleta foi expulso aos 26 minutos e 34, certo? Se Vossa Excelência olharem a súmula da partida, houve um gol da EPD adversária aos 27 minutos e 44. Um lance que deve ter ocorrido logo em seguida ali, não sei se a consequência da falta, não sei se foi logo em seguida da falta, mas o lapso temporal entre a expulsão e o terceiro gol da EPD adversária é muito pequena, de aproximadamente 1 minuto. Não há notícia de uso de violência, não há notícia de que o atleta atingido precisou sair da partida ou precisou se ausentar por determinado tempo da quadra. Há a informação de que o atleta, após a expulsão, se retirou normalmente da quadra. Então, não haveria o que se falar em uma punição além daquela já aplicada durante a partida, que foi a aplicação do cartão vermelho. O árbitro da partida entendeu que aquela jogada, muito provavelmente uma disputa de bola, foi uma jogada que excedeu os limites de razoabilidade, aplicou o vermelho direto e, por consequência, o atleta já ficou uma partida suspenso. Não se trata de uma agressão, não se trata de uma jogada fora da disputa de bola, então não haveria o que se falar em aplicação da pena do artigo 250, inclusive pela fundamentação dada pelos nossos auditores no julgamento anterior. Não é uma jogada violenta, não há notícia de que foi fora de disputa de bola, houve ali uma disputa de bola, logo em seguida saiu o gol da equipe adversária, então a defesa do atleta denunciado pede de pronto a sua absolvição, haja vista que já há a pena automática de suspensão de uma partida após a aplicação do cartão vermelho direto. Não sendo esse o entendimento dos senhores auditores, pede a aplicação do parágrafo 2º
do artigo 250, que é substituir uma eventual pena de suspensão pela pena de advertência, haja vista que trata-se, então, de denunciado sem qualquer antecedente. Feita a defesa, então, devolvo a palavra ao presidente e agradeço a oportunidade. Sempre a presença dos advogados. Muito obrigado. Doutor Daniel. Então, presidente, tendo em vista uma prática corriqueira da nossa turma, da nossa sessão, nós estamos, não é relativizando a palavra, nós estamos entendendo que o jogo tem que ser jogado, né? Literalmente, essa é a forma que nós entendemos aqui. Diante disso, eu entendo em absolver o Marlon por se tratar de uma jogada corriqueira do futebol, né? Se tratando ele sendo goleiro ainda, dentro da sua área, é óbvio que ele pode ser que tenha realmente acertado, mas nos usos das atribuições a ele conferidas naquele momento. Possivelmente uma tentativa de gol que, conforme o doutor advogado disse, resultou em gol posteriormente. Sendo assim, também não temos informações nenhuma de lesão ou de uma gravidade a qual retirou o atleta que tomou a pancada, né, do jogo. Dessa forma, eu entendo em absolver o acusado, baseado nas informações que temos na denúncia. Perfeito, doutor Daniel. Obrigado pelo brilhante voto. Indago os demais auditores se há divergência no voto do relator. Sem divergência. Pois bem, não havendo divergência, autos 206/2024, Campeonato Paranaense, base sub-20, jogo B699, entre Coronel Futsal e Pato Futsal, com relação ao denunciado, senhor Marlon Gabriel Prestes de Magalhães, atleta do Coronel Futsal, denunciado por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, fica por unanimidade de votos absolvidos. Esse é o resultado ao qual proclamo. Doutor Rafael? Muito obrigado. Desejo uma boa continuidade e peço licença para me retirar. Uma boa noite a todos. Obrigado. Pois bem, doutor Daniel já cumpriu a sua etapa. Não pode ir embora, mas temos mais preferências aí, não? Somente desses inscritos. Tá, então, podemos fazer uma sequência normal, né? Daí agora, pode ser? Pode ser. Então, 205 autos, 205/2024, Campeonato Paranaense, base, sub-10, jogo B952 entre LS Esportes Limitada e Tistu Futsal. Partida realizada em 22/6/2024, com relação ao denunciado Diego Luchtenberg, técnico do LS Esportes. Temos interessados? Não temos interessados, então, com a palavra, o ilustre relator, doutor Ralph. Tem a palavra, doutor Ralph. Obrigado, senhor presidente. Essa denúncia promovida pelo Ministério Público, a qual denunciou o técnico da LS Sport, Diego Luchtenberg, do qual, conforme consta na súmula, aos 8 minutos para o do jogo, expulsou o técnico da equipe LS Sport por reclamar da marcação de uma falta contra a sua equipe. Após a marcação, ele disse as seguintes palavras: agora você dá, né? Você é fraco, no adulto você não faz isso. Nesse momento, apliquei o cartão amarelo. Após aplicar o cartão, ele continuou falando as seguintes palavras: você é um merda, essa federação de vocês só rouba dinheiro. Em ato contínuo, apliquei o cartão vermelho, por isso o técnico saiu normalmente da quadra. Após o término do jogo, o professor que estava na arquibancada veio na rede de proteção, próximo à mesa de anotação, proferiu as seguintes palavras: vocês são um bando de merda, vocês vêm para roubar dinheiro de nós. Esse é o relato. Por esse motivo, o Ministério Público denunciou o
o técnico, com a penalidade prevista no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, procuradora Simone Charrão. A denúncia foi recebida no dia 10/7, portanto, intempestiva. O profissional da equipe LS Sport, Diego Lustenberg, não contém antecedentes. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ralph. Com a palavra, a doutora Tiffany. Doutora Tiffany. Senhor presidente, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Perfeito, doutora Tiffany. Bom, doutor Ralph já tem a palavra novamente aí para proferir seu voto. Se estiver pronto, doutor, esteja à vontade. Bom, aqui a gente vê, se tratar de um jogo de sub-10, existe aqui a presunção da veracidade da súmula, né, já visto não ter provas encontradas trazidas pela EPD. Por mais que poderíamos, eu entendo nesse momento, né, por mais que poderíamos aplicar o parágrafo 1º com a aplicação da advertência, eu entendo que talvez não seria suficiente, por mais que o técnico ele não tenha antecedentes, porém a forma assintosa das reclamações ali, ele fez uma primeira reclamação, foi advertido pelo cartão amarelo, no mesmo lance ele continuou com as reclamações, inclusive dizendo, falando que a federação rouba dinheiro deles, das equipes. Eu não entendi só na parte final se esse professor que está dizendo é o mesmo ou é uma outra pessoa. Mesmo assim, só por essas duas reclamações, eu acho que a advertência, repito, por mais em que pese a primaridade, em que pese ser sub-10, no entendimento, aplicar uma partida de suspensão do técnico do LS Sports, presidente. Isso é o meu voto. Pois bem. Eu tenho divergência. Eu vou divergir nesse caso aqui do Dr. Ralph, porque é sub-10, né? O primeiro ponto que me chama a atenção aqui, ele é um treinador do sub-10, então não são nem adolescentes, são crianças mesmo, e ele está dando um exemplo de total descontrole emocional, né? Palavrões aqui. Então ele fala da federação, ele fala que a federação está roubando, o árbitro está roubando, que ele queria dar um soco no árbitro. Então, violência, ofensa, tudo aqui na frente das crianças, dá para dizer, né? Que eles são crianças. Então, depois ele fala ainda da arquibancada, vocês são um bando de merda, vem aqui só roubar dinheiro de nós, seus bostas merecem todos apanhar. Então, considerando aqui que é sub-10, e aqui eu acho que extrapolou, né? Às vezes eu falo, essa situação não extrapolou a normalidade. Aqui extrapolou muito, e também considerando que, né, não produziu defesa, não se apresentou, pelo menos para explicar aqui, tentar se justificar. Nesse caso, e considerando que ele é primário, eu voto pela aplicação de 4 partidas em concreto de suspensão. Esse é o meu voto, senhor presidente. Pois bem, doutor Daniel. Pode fazer vosso voto conforme você entender. Eu também, eu já me manifestei outras vezes, inclusive em situações onde o atleta era mais que fosse melhor de 14 anos, ou menor de não profissional, né? Se tratando de situações em que o atleta é desrespeitoso com a arbitragem, ou com um atleta contrário a ele, eu entendo também que deve-se ter uma medida a qual esse atleta seja responsabilizado por aquele ato proporcionalmente à sua categoria ou proporcionalmente ao ato que ele cometeu como atleta contrário. Sendo assim, eu acompanho a divergência por se tratar de um exemplo. Né? E eu entendo que futebol, todo mundo fala que tem que ser raiz, etc., né? Mas por se tratar de um exemplo de um professor a qual os pais confiam o filho a ter a pessoa como referência, eu acho que deve-se apenar em 4 partidas. Pois bem, embora meu voto, por exemplo, não faça diferença, porque o voto vencedor já é o voto com 4 partidas, né? Eu acompanharia a divergência, mas também o meu voto é um pouco divergente, porque eu voto por 2 partidas.
Por quê? Logicamente, levando em consideração os antecedentes do denunciado e aplicando as benesses do 82, né, e fazendo, logicamente, né, engrossando os argumentos do doutor Lucas, principalmente na questão que você fala, que é o professor que estaria dirigindo crianças. E aí, no momento em que ele fala, essa federação de vocês só rouba de mim, né? Menciona, por exemplo, discute, né, diz, né, põe em dúvida a conduta do árbitro, né? Então, a gente fica pensativo. A federação não é, né, penso eu, e é esse meu entendimento, a federação não é uma entidade alheia ao evento que está sendo realizado, ao certame de partido, né? A federação é do certame, a federação é dos filiados, né? Inclusive do denunciado. E quando ele põe em dúvida a conduta daqueles que estão fazendo a gestão, e sem o menor pudor, quebrando o decoro de uma maneira totalmente descabida aqui, né, destemperada, sem o mínimo de responsabilidade, o meu voto até é ameno em comparação com o voto todo divergente, porque aplico, logicamente, as benesses do 82 e, né, com 2 votos, 2 partidas de suspensão. Mas a conduta, né, engrossando, principalmente a súmula na segunda parte, quando trata também de manifestações totalmente fora do contexto, né, a súmula é falha no primeiro momento, no segundo momento, quando ela não menciona que é o mesmo, né? Ela diz um professor. Então, bota um pouco de dúvida. Mas, a rigor, o fato de não mencionar que é um outro indivíduo, leva a crer que é o mesmo infrator, né? Então, voto de forma divergente, mas também digo que não está de nada errado, né, o entendimento de cada um dos dos auditores aqui, né? Então, com relação aos autos 205, 2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-10, jogo B 952, entre LS Esportes Limitado e Tistu Futsal, partida realizada em 22/6/2024, com relação ao denunciado, senhor Diego Luxemberg, técnico do LS Esportes Limitada, fica, por maioria de votos, condenado a pena de 4 partidas em concreto de suspensão, por maioria de votos. Esse é o resultado ao qual proclamo. Dando sequência aos julgamentos, autos 2007 e 2024, Campeonato Paranaense, base sub-13, jogo B, 10/75, entre AEF Itapejara Futsal contra o Clube Atlético Amoreirense. Partida realizada em 29/6/2024. Relatoria, Dr. Lucas Vargas. Temos interessados? Sem interessados, são menores denunciados com defesas protocoladas. Perfeito, doutora Ana? Perfeito. Então, relatoria do doutor Lucas, com a palavra do doutor Lucas para o relator. Obrigado, senhor presidente. Então, trata-se dos autos 207/2024, que a Procuradoria oferece denúncia, primeiramente, em face de Davi Augusto de Arco, atleta da equipe AF Itapejara Futsal, expulso por dupla advertência aos 12 minutos e 52 segundos após ofender o árbitro nas seguintes palavras: cego do caralho, conforme transcrito na súmula. Relato que foi expulso pelo ato auxiliar, senhor Leonardo Salvador, por dupla advertência aos 12 minutos e 52 segundos de jogo, o atleta Davi Augusto de Ávila, da equipe Tapejara Futsal, pelo motivo de não concordar com a marcação de um tiro lateral contra a sua equipe. Falou as seguintes palavras para o ato auxiliar, senhor Leonardo: cego do caralho, sendo que o mesmo já tinha sido advertido com cartão amarelo aos 6 minutos e 33 segundos de jogo, após agarrar assintosamente a camisa do seu adversário e impedir um ataque promissor. Após a expulsão, o atleta saiu normalmente de quadro.
Então, a Procuradoria sustenta que se observa uma atitude bastante exaltada e desrespeitosa com o árbitro, o qual deve relatar e destacar tamanha afronta no cumprimento de seu ofício para resguardar a integridade física, psíquica e moral de todos os participantes do jogo. Então, nesse sentido, aqui a Procuradoria menciona o artigo 162 do CDJD, né, para requerer a aplicação de medida de caráter pedagógico, né, em relação ao atleta. O segundo denunciado é o senhor Vitor Vidotti Ferrari, atleta da equipe Atlético Amoreirense, após ser expulso por jogo brusco grave, aos 16 minutos e 23 segundos, e após ainda ofender o árbitro nas seguintes palavras: eu não fiz nada, filho da puta, desgraçado, filho da puta, conforme relato da súmula. Então, na súmula, né, reitera ali, expulsei o atleta, senhor Vitor Vidotti, da equipe Atlético Amoreirense, do jogo brusco grave, por atingir com o cotovelo o pescoço do atleta Davi Henrique, da equipe da Pejara Futsal, que não precisou de atendimento médico. O atleta, após a expulsão, falou as seguintes palavras para mim: eu não fiz nada, filho da puta, desgraçado, filho da puta, e se retirou de quadro. Da mesma forma, a Procuradoria entende aqui que o atleta, né, apesar da idade aqui, ele já demonstra um descontrole, né, e pede também a aplicação de medida de caráter pedagógico. O terceiro denunciado é o senhor Davi Henrique Loureiro dos Santos, atleta da Tapejara Futsal, expulso também por jogo brusco grave, atingindo o cotovelo na barriga do atleta adversário, conforme prescrito na súmula. Expulsei de jogo o atleta senhor Davi Henrique Loureiro, da equipe da Pejara Futsal, por jogo brusco e grave, por atingir com o cotovelo a barriga do atleta senhor Davi Vidotti Ferrari, da equipe Atlético Amoreirense, que não precisou de atendimento. O atleta, após expulsão, saiu de quadra normalmente. Também aqui a Procuradoria faz menção ao artigo 162, para pedir a aplicação de orientação de caráter pedagógico aos atletas, né, que são imputáveis. A denúncia foi oferecida no dia 10 de julho pela procuradora doutora Thelma Elis. Deixo de fazer uma nova leitura da súmula, visto que os pontos já estão transcritos na denúncia. A denúncia ela é tempestiva, visto que foi recebida no dia 11 de julho, então um dia depois. Os atletas denunciados não possuem antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Desculpe, só uma menção aqui à defesa escrita, apresentada aqui pelo Dr. Vitor Fonseca, reconhece, então, a denúncia e concorda com a Procuradoria na aplicação de medidas de orientação de caráter pedagógico. Agora sim, é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas, pelo relatório, pontual como sempre. Com a palavra a Procuradoria, doutora Tifa, por gentileza. Senhor presidente, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Perfeito, doutora Tiffany. Então, vamos lá. Doutor Lucas, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, nesse caso aqui, eu entendo que é caso de acolher a denúncia, né? Eu acho que talvez ficaria mais correto aqui constar, então, uma infração, né? Por mais que eles sejam imputáveis, mas constar que seria o artigo 258, né? Em todos os casos, né? Só para constar ali depois até para futuras anotações. Então, como ele está no 162, na verdade, não é infração ao 162. Né? O 162 é a orientação sobre os casos de inimputabilidade, a pena que é aplicada. Então, seria só uma reclassificação para o artigo 258 em relação aos três denunciados, reconhecer a inimputabilidade e pedir expedição de ofício para essas questões aqui da orientação de caráter pedagógico. Esse é o meu voto, senhor presidente. Perfeito, doutor Lucas. Nesse caso aqui, todos eles, né, pelo que eu verifiquei na súmula de jogo, né, a infração é a 258, parágrafo... Segundo inciso 2. Segundo inciso 2, né, 207, 207, deixa eu ver aqui.
Exatamente, 258, parágrafo segundo, inciso 2 do CBJD. Então, recebe a denúncia, faz a reclassificação para a infração no 258 e a expedição de ofício para a federação, para que seja oficiado, né, a IPD aí, para a respeito da aplicação de medidas pedagógicas com relação aos infratores, né? Perfeito. Indago os demais auditores se há divergência no voto do relator. Tem divergência, presidente. Sem divergência. Perfeito. Então, com relação aos autos 2007 e 2024, Campeonato Paranaense, base, sub-13, jogo de 10h75 entre AF Tapejara Futsal contra o Clube Atlético Amoreirense, partida realizada em 29/6/2024. Fica por unanimidade de votos, recebida a denúncia e reclassificada para a denúncia por infração, artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, e para o primeiro denunciado, o segundo e terceiro denunciado, fica acolhida a denúncia por unanimidade de votos e, diante da inimputabilidade, amparado no artigo 162, parágrafo único do CBJD, que seja oficiada a Federação Paranaense de Futsal da presença de decisão, para que informe sobre as orientações pedagógicas aplicadas aos atletas, bem como para a pré-notação de futura reincidência dos denunciados. Esse é o resultado ao qual proclamo. Perfeito, doutora Ana. Dando sequência, então, autos 208, 2024, Campeonato Paranaense, base, sub-11, jogo B, 10h76, entre Medianeira Futsal e contra o Clube Atlético Amoreirense, partida realizada em 29/6/2024. Temos interessados? Só defesa escrita, são menores, né? Relatoria do Dr. Lucas Vargas. Dr. Lucas, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, o primeiro denunciado aqui é o senhor Antônio Rafael Pereira Ferrari, técnico da equipe Clube Atlético Amoreirense, por ser expulso por dupla advertência e proferir os xingamentos ao árbitro durante a partida nos seguintes termos: seu vagabundo, safado, tá metendo a mão, tem que apitar para os dois lados. Juizinho fraco. Após a expulsão, ainda permaneceu proferindo xingamentos nos seguintes termos: você é um bosta, seu merda, pau no cu, precisando ser contido pelo atendente da equipe, retirando-se de quadra bastante alterado, conforme transcrito abaixo. Então, consta na súmula. Declaro que aos 3 minutos e 57 segundos de jogo, o árbitro Pablo Henrique de Souza Brambati expulsou por dupla advertência o técnico senhor Antônio Rafael Pereira Ferrari, da equipe Clube Atlético Amoreirense, após o mesmo reclamar de forma assintosa sobre a marcação de uma falta contra essa equipe, proferindo as seguintes palavras: seu vagabundo, safado, tá metendo a mão, tem que apitar para os dois lados, juizinho fraco. Após expulso, o mesmo entrou na quadra de jogo, onde continuou desferindo as palavras: você é um bosta, seu merda, pau no cu. Precisou ser contido pelo atendente de sua equipe, o período técnico saiu de quadra bastante exaltado, continuando com as reclamações das dependências do ginásio. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, pelo que a Procuradoria requer a condenação. O segundo denunciado é o atleta Henrique César Rocha da Silva, também da IPD Clube Atlético Amoreirense, camisa 44, por dar socos nas costas de seu adversário, resultando no atendimento e necessitando de substituição, conforme transcrito abaixo. Aos 18 minutos e 57, foi expulso o jogador número 44, Henrique César Rocha da Silva,
por dar socos nas costas de seu adversário, de número 7, Vinícius Figueira Pinto, após o mesmo fazer uma falta de bloqueio contra o seu adversário. Concluo que o referido atleta de número 7 recebeu atendimento e foi substituído. Aí a Procuradoria faz a mesma menção que nos autos anteriores, né, considerando aí imputabilidade, menciona o artigo 162 do CBJD, pedindo que seja aplicada aqui as medidas de orientação de caráter pedagógico. A denúncia é da lavra também da procuradora, doutora Thelma Elis. Deixo de fazer nova leitura da súmula, visto que os pontos objeto da denúncia já foram transcritos. A denúncia foi recebida também no dia 11 de julho, tempestiva. E, por fim, os denunciados não possuem antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas. E não havendo interessados aí já, com a palavra, a doutora Tiffany. Senhor presidente, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Perfeito, doutora Tiffany, obrigado pela manifestação. Já de pronto, passo a palavra para o ilustre relator. Obrigado, senhor presidente. Então, no caso dos autos 208, aqui, também é semelhante com os autos da relatoria do doutor Alf, né, 205. Aqui, naquele caso, era um sub-10, nesse caso é um sub-11, e aqui também tem a figura do treinador, com 3 minutos de jogo, que é um jogo que tinha acabado de começar, e ele já estava totalmente ali descontrolado, né? Então, proferindo palavrões ali, vagabundo, safado, falando que está metendo a mão, enfim, né, xingando bastante a equipe de arbitragem, né, teve que ser contido pelo atendente, quando saiu de quadra, ele continuou reclamando nas dependências do ginásio. Então, aqui também ele está com, né, ele é o responsável aqui, é a liderança das crianças aqui que estão na prática. Então, eu entendo que isso torna a conduta dele bem mais reprovável. Então, apesar da primariedade, nesse caso aqui, entendo que ainda foi um pouco mais ameno, digamos assim, que aqueles outros autos, e eu voto aqui pela condenação com a aplicação da pena de 3 partidas de suspensão em concreto. Em relação ao segundo denunciado, também entendo que é caso de acolhimento, né? Só que nesse caso aqui seria uma reclassificação para o artigo 254A. Eu entendo, pelo menos, que foi uma agressão física, né? E, no mais, também, né, a questão da expedição de ofício, né, para que haja as comunicações necessárias para que o atleta receba as orientações de caráter pedagógico, conforme prevê o artigo 162 do CBJD. Esse é o voto, senhor presidente. Perfeito, doutor Lucas. Indaga os demais auditores se há divergência no voto do relator. Sem divergência. E não havendo divergência, com relação aos autos 208-2024, Campeonato Paranaense Base Sub-11, jogo B1076, entre Medianeira Futsal, contra o Clube Atlético Amoreirense. Partida realizada em 29 de 6 de 2024. Com relação ao primeiro denunciado, senhor Antônio Rafael Pereira Ferrari, técnico do Clube Atlético Amoreirense, denunciado por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, fica condenado por 3 partidas, em concreto, por unanimidade de votos. E com relação ao segundo denunciado, o atleta Henrique César Rocha da Silva, fica recebida a denúncia e reclassificada, né, por infração ao artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, e fica por unanimidade de votos acolhida a denúncia diante da inimputabilidade, amparado no artigo 62, parágrafo único do CBJD, que seja oficiada a Federação Paranaense da presente decisão, para que se
informe a respeito das medidas pedagógicas aplicadas e com a respectiva pré-anotação para efeito de análises futuras. Por unanimidade de votos. Sim, 254A daí, foi agressão. 254A, exatamente. Unanimidade. Por derradeiro, e não menos importante, autos 210/2024, Campeonato Paranaense Série Bronze masculino, jogo SBM 266 entre a Associação Esportiva Renascense contra o CT CREF Foz do Iguaçu, partida realizada em 13/7/2024. Relatoria do Dr. Ralph. Temos interessados? Sem interessados, com a palavra o ilustre relator, Dr. Ralph, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nesse jogo Campeonato Paranaense masculino Série Bronze, conforme mencionado por presidente aqui, a Procuradoria, no uso das suas atribuições, denunciou Guilherme Baesso Graef, goleiro da equipe Associação Esportiva Renascense, camisa número 1, pelos fatos descritos na súmula, o qual menciona que, aos 14 minutos e 9 segundos do jogo, o árbitro auxiliar da partida expulsou diretamente o senhor Guilherme Baesso Graef, camisa número 1, por impedir um gol da equipe adversária com o seu braço direito fora da sua área penal. Após a expulsão, o referido jogador se retirou da quadra sem incidentes. Com isso, o denunciado infringiu o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pelo qual a Procuradoria requer a sua condenação. A denúncia foi recebida em 7/7, portanto, intempestiva, e o atleta em questão, o goleiro Guilherme Baesso Graef, ele não contém antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ralph. Com a palavra, a Procuradoria, doutora Tiffany. Senhor presidente, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutora Tiffany. Com a palavra, o ilustre relator. Obrigado, senhor presidente. Conforme já mencionado em outras sessões, esse relator é legalista, em si. O artigo menciona aqui, 250, parágrafo 1º, ele menciona que constitui a infração, suspensão de 1 a 3 partidas, e constitui exemplos de infração e impedir de qualquer forma em contrariedade às regras de disputa de jogo, como uma oportunidade clara de gol. A regra é clara, como dizia o Arnaldo César Coelho. Então, como está relatado na súmula, que foi uma chance clara de gol, eu entendo do atleta ser punido mesmo. Porém, eu vi aqui que quando ele cometeu essa infração, o time estava perdendo o jogo, e perdeu o jogo. Então, eu acredito que não foi um prejuízo muito grande para a equipe adversária. Tem suspensão automática também, então eu entendo em punição de advertência, senhor presidente. Pois bem, indago os demais auditores se há divergência no voto do relator. Tem divergência, senhor presidente, também, só para uma questão de manter o posicionamento, né? Não tem como dizer que o voto do Dr. Ralph está errado, na verdade, está correto, mas nessa questão em que tem a punição administrativa, já tem a situação de jogo, né? Então, só menciona que o goleiro botou a mão na bola fora da área, né? Se sabe se foi no limite, se foi lá no meio da quadra, alguma coisa assim. Eu entendo que acaba sendo um artifício de jogo, então eu voto pela dissolução por já ser, né, um posicionamento que a gente tem, que pode ser alterado, mas, por enquanto, eu ainda mantenho esse voto, senhor presidente. Doutor Daniel. Eu acompanho a divergência, senhor. Pois bem, entendo o voto do relator, mas eu também acompanho a divergência. Entendo que é uma jogada natural de jogo. O atleta está ali para defender as cores da sua equipe.
né? Infelizmente, como diz, ele é punido, e a suspensão automática já o pune de forma bastante severa, né? Jogada no final do jogo. Então, eu acompanho a divergência com devida vênia, né, ao nosso relator. Com relação aos autos 210 de 2024, Campeonato Paranense Série Bronze, masculino, jogo SBM 266, entre a Associação Esportiva Renascense contra o CTCREF Foz do Iguaçu, data de 13 de 7 de 2024. Com relação ao denunciado Guilherme Baesso Graff, atleta da Associação Esportiva Renascense, denunciado por infração ao artigo 250 para o primeiro e segundo CBJD, fica por maioria de votos absolvido. Esse é o resultado ao qual proclamo. Considerando que vencemos com louvor a pauta de hoje, eu agradeço imensamente a presença do doutor Lucas Vargas, doutor Ralph Lins, doutor Daniel, e a ilustre procuradora, a doutora Tiffany Eduarda, também é um prazer. Obrigado pela vossa presença. É um prazer aqui tê-los aqui sempre, né? Eu peço desculpa a todos aí pela minha ausência nas últimas 2 sessões, se não me falha de memória, mas foi por motivo que, infelizmente, eu não pude comparecer. Agradeço aqui os trabalhos prestados aí pelos auditores, a minha ausência, mas acredito que temos aí um grupo bastante seleto, com grandes responsabilidades, responsáveis, e isso tem demonstrado nesta segunda comissão disciplinar. Fico muito satisfeito e agradeço a todos aqui pelo empenho. O ofício é gratuito, mas ele é com grande responsabilidade de curso. Declaro feitas essas considerações, agradeço a doutora Ana e declaro encerrada a sessão na noite de hoje.